Sou Alfredo Berens e convido vocês a conversarem comigo sobre um curso, uma sequência de episódios, vamos chamar assim, que tem a ver com a eficácia da gestão como ela é praticada no Brasil. Esse aqui é um tema ultra importante, muito mais importante do que é reconhecido normalmente. Porque com frequência se diz que o brasileiro não é produtivo, ou pelo menos que é menos produtivo do que muitos outros nacionais de países avançados. E talvez seja verdade, o problema é que o diagnóstico que normalmente é feito não é favorável aos brasileiros. Se diz, por exemplo, que temos um nível educacional mais baixo e que a saúde do brasileiro não é tão boa. Ou pior, que a gestão macroeconômica deixa a desejar e temos déficits fiscais que se traduzem eventualmente em inflação. E tudo isso em parte é verdade, mas há uma questão que precisa ser respondida. Se tivermos uma produtividade tão baixa, como é que uma escola de samba entrega um produto de qualidade mundial no dia e na hora certa e sem receber? Enquanto essas mesmas pessoas eventualmente podem até chegar tarde numa reunião, pedir licença médica quando não estão doentes e ir embora cedo, mais cedo do que deveriam. No entanto, na escola de samba chegam sempre com um sorriso na cara. Então, evidentemente, temos um problema de gestão nas organizações. Mas não é apenas um problema da organização. Considera, por exemplo, a organização nacional, os Estados Unidos versus tantos outros países da América Latina. Os americanos, faz mais de 200 anos que têm uma excelência política, no sentido que tem um regime republicano que não sofreu interrupções por mais de 200 anos. Enquanto não há um país da América do Sul que tenha um recorde parecido com esse. Eu acho que desde 1930 não tem um que não tenha tido golpe e é provável que haja países que tiveram mais de 3 ou 4 desde então. Então, do que se trata aqui é de entender que há formas de organização que são apropriadas à cultura dos países. Essa forma republicana é muito satisfatória para os americanos, mas resultou menos satisfatória para os nossos. Agora, se estamos dispostos a considerar esse ponto, por que resistimos a compreender que a forma de gestão que foi desenvolvida nos Estados Unidos pode também não ser tão adequada ao Brasil e a outros países da América Latina? Esse é o motivo da minha preocupação e do meu convite para que participem comigo nestas discussões, porque elas são extremamente importantes para a saúde dos nossos países e da nossa população. O problema não é apenas macroeconômico, não é apenas de saúde e de educação. Pelo contrário, há um papel muito importante em que a gestão tem a desempenhar aqui. A gestão é americana e ela determina a forma como nós nos organizamos para produzir. Se não, vejam o seguinte. Esse aqui é um mapa do mundo tirado à noite desde um satélite. As áreas mais iluminadas, evidentemente, mostram que ali há pessoas mais capazes de pagar a conta de luz. A atividade econômica é importante e rende o suficiente como para iluminar essas regiões. Tem regiões que estão escuras, não porque aí não tenha ninguém, e porque não conseguem iluminar ao ponto que seja captado pelos satélites. Então, a distribuição da atividade econômica, medida pela intensidade de luz, é muito desigual. Mas o que me interessa aqui é salientar que países de ocupação antiga, como o Japão, como a China e a Índia, têm uma distribuição de atividade econômica muito homogênea nos seus territórios, como, por exemplo, a Europa. Já quando olhamos para o Novo Mundo, América do Norte e América do Sul, vemos uma situação muito diferente. Na América do Sul, as pessoas tendem a se acotovelar. As pessoas tendem a se acotovelar na orla marítima. Em qualquer lugar da América do Sul, o que encontramos é luz nas áreas litorâneas.
mas não nas áreas internas do continente. É claro que tem selva, é claro que tem alguns lugares com deserto, mas na verdade isso não explica o fato de que a vasta maioria da população tem se acotovelado na orla litorânea. Isso não é o que acontece nos Estados Unidos. Naturalmente, a época que as pessoas chegavam nos nossos países, chegavam de barco. Então se tendiam a se concentrar nos portos, nas áreas do litoral. Mas isso não impediu que a população que imigrou para os Estados Unidos penetrasse o território muito mais do que os que vieram para os países da América do Sul. Isso novamente levou a uma dispersão de cidades. Os americanos têm cidades de porte médio em número muito maior do que os brasileiros, argentinos, venezuelanos, bolivianos, o que você quiser. Então, o que temos é um acotovelamento de pessoas na orla marítima. Isso daí é preguiça? Ou é o resultado de uma forma de se organizar para produzir uma forma de inserção no sistema econômico mundial? E porque continua acontecendo, sabe? As pessoas já não chegam mais em barco, mas veio o caso de Hades. Hades é um suco que todo mundo conhece, que consiste em leite de soja misturado com sucos de frutas. Bom, foi inventado por um advogado argentino que, plantando soja em Tucumã, no noroeste argentino, uma região de baixa renda, ele estava preocupado com a baixa qualidade de vida das pessoas que trabalhavam para ele. Plantavam e colhiam, mas ficavam com muito pouco, então ele achava que era necessário, ou podia-se fazer algo mais por eles, adicionando valor ao produto soja. E depois de muita pesquisa, algum investimento, conseguiu desenvolver este produto que já conhecemos pelo nome de Hades, que nada mais significa alimentos de soja. O nome é argentino. Pois bem, esse produto vendeu tão bem que deu para sustentar a fábrica, o negócio, e o advogado decidiu passar um negócio à frente, porque as pessoas estavam bem empregadas, ganhavam boa renda, e já era hora dele se dedicar aos seus negócios mesmo. E quem comprou foi uma empresa multinacional americana chamada Best Foods. Já não existe, mas foi essa que comprou, depois vendeu para a Unilever. Mas o que interessa é que quando o Best Foods comprou, achou o produto sensacional e pediu para que nada fosse modificado, salvo a localização da planta industrial. Ela sairia de Tucumã e iria para Buenos Aires. Então você observa, a razão inicial para criar esse produto e localizá-lo era contribuir ao desenvolvimento do pessoal que estava no noroeste argentino, com baixa renda. Mas bastou vender isso para uma multinacional americana e ela decidiu mudar a fábrica para Buenos Aires. Essa é a situação que vem se manifestando já há muitas décadas. Por quê? Porque a gestão busca reduzir custos. E você imagina os sacrifícios de mandar um expatriado para o nordeste argentino. Ia ser difícil. Ia cobrar mais. Lá o fornecimento de energia elétrica não é tão confiável, a mão de obra não é tão especializada. Então é natural que um estrangeiro decidisse levar a fábrica para Buenos Aires, mas não é o mais positivo para o desenvolvimento de um país como a Argentina. E isso acontece em toda a América Latina, ao ponto que as nossas cidades viraram lugares difíceis de se viver. Existe uma grande segregação na utilização do espaço, há muitas pessoas pobres que vivem de forma inadequada e muito próximos de pessoas com renda bem mais alta. Isso não acontece só em Caracas, gente. Isso acontece em São Paulo também, na favela de Higienópolis. Isso acontece em La Paz. E você observa que a segregação e a superlotação é tal que não dá mais para entrar nesses lugares com os serviços públicos, automóveis, ônibus. Não, as pessoas têm que agora andar de funicular, seja em La Paz ou seja em Medellín, porque a situação é a mesma. Entende? Então, isso daqui que caracteriza todas as nossas cidades é um aspecto que é muito prejudicial. Porque junto com a superlotação e anonimato e a queda das relações de coletividade, aumentou muito a violência e a precariedade dos serviços públicos.
Então, na América Latina toda está se matando a uma taxa que é 2,5 vezes a taxa de homicídios no mundo. É muito. Não devíamos nos conformar com isso. Mas é o resultado da nossa forma de organização. Por isso que eu convido vocês a conversar sobre a forma em que a gestão determina a forma de organização social e acaba incidindo sobre a produtividade das nossas empresas, da nossa atividade econômica. Ela está conduzindo à superlotação, segregação, está gerando violência e, em consequência, muito atraso. Essa é a razão pela qual não conseguimos responder adequadamente à pergunta do Nobel Prescott, um Nobel em Economia americana, que foi formulada em 2004. Ele disse que gostaria de saber por que é que a América Latina corre atrás dos Estados Unidos faz mais de 100 anos e não consegue estreitar o hiato que os separa. Bom, essa é a razão. Então, vamos reformular essa questão. Não é tanto o que acontece com os latino-americanos, porque começamos a entender o que é que está acontecendo. Temos, sim, uma função da gestão que incide sobre a forma de nos organizarmos para produzir. Ela está gerando descontentamento e atraso. É isso que precisamos averiguar. Então, resumindo, assim como o caso de Hades, que levou a fábrica para Buenos Aires, a mesma coisa acontece em São Paulo, acontece em outras cidades do Brasil e na grande maioria das cidades da América Latina que estão na orla dos países. Tem poucos lugares onde haja população no interior do país. Pensa no Brasil, em torno de 600 quilômetros deve estar 85%, 90% da população do Brasil. Isso tem gerado, acompanhado, ou não temos resolvido, o problema de segregação racial. É mais grave no Brasil porque aqui tivemos mais negros africanos escravizados do que em outros países da América do Sul. Mas o fato é que, embora a escravidão foi abolida antes do século passado, a situação do negro no Brasil continua sendo extremamente difícil. Ao ponto que, se gestão é o assunto que estamos tratando, é extremamente difícil encontrar uma pessoa de origem africana numa posição de liderança nas empresas. Não é necessariamente por isso, mas em consequência desta forma de organização social, temos um nível de violência que é extremamente alto. E não é para a gente considerar que isso vai ser assim sempre. Não. Isso aqui é uma lacra, é uma coisa espantosa com a qual ninguém precisa se habituar. É necessário que nos organizemos de forma diferente para assegurar um nível de desenvolvimento mais alto e melhor. Agora, um tema tão vasto não pode se esgotar apenas nesta introdução. Na verdade, eu estruturei a minha mensagem em episódios, e no momento são 9 episódios, os quais eu convido a vocês se unirem a mim. No primeiro episódio, eu discuto qual é a ancoragem cultural americana, para depois identificar por que é que os americanos são diferentes da gente. Que histórias leem, que filmes fazem, o que é o pragmatismo nos Estados Unidos. Esses são temas que ajudam a gente a entender por que é que o americano desenvolveu uma técnica administrativa como a que desenvolveu, que é a que nós usamos hoje, porque é a única que tem, no sentido que as pessoas não param para pensar que podia ser diferente. Então, aquela história de que os países têm cultura e devem ser administrados como a sua cultura demanda, e isso é o que leva o americano a ter uma relação política republicana ininterrupta por mais de 200 anos, na verdade isso poderia se chamar transferência de tecnologia. E mesmo os americanos receberam um grande input aí de transferência tecnológica dos franceses. Foi na época de Thomas Jefferson, sabe, o século XVIII, finzinho do século XVIII. Os franceses desenvolveram uma tecnologia que não vingou na França porque aquele era um país ainda aristocrático. Mas os americanos adotaram, e essa é a essência do sistema americano de produção. Então, entender por que é que essa tecnologia vingou nos Estados Unidos, mas não na França, é o X da questão.
E essa tecnologia levou ao americano a concorrer, porque é um indivíduo autônomo que se vale por si próprio, que tinha um espírito de fronteira, porque na verdade se afastavam, se adentravam aos Estados Unidos, eles ficavam muito isolados. Então precisavam resolver os problemas que enfrentavam, né? Isso levou a pessoas a concorrerem, a redução de custos. Isso foi uma característica do desenvolvimento americano. É produzir a baixo custo para um mercado massivo. E daí entramos à expansão americana, porque tendo custos de produção muito mais baixos, o que não era evidente, porque a mão de obra americana não era tão educada quanto a europeia, mas ao adotar aquele invento francês de formas de produzir, eles conseguiram reduzir custos, isso deu-lhes uma competitividade enorme e as empresas americanas começaram a se expandir no mundo. Então, a forma como elas se expandem e o que elas pretendem quando se expandem em termos de administração acaba determinando o que a gente faz aqui nos nossos países. Inclusive, acabam formando as nossas escolas de negócios, onde se ensina a administrar como se a gente morasse nos Estados Unidos. Isso aqui é colonialismo intelectual. Então vamos estudar as raízes latino-americanas, de onde que a gente vem. Por que somos diferentes dos americanos? Sabe, no primeiro capítulo, no primeiro episódio, teremos discutido a cultura americana e por que ela é como é. Mas e a nossa? Em que sentido ela é diferente? E quando falamos em nossa, estamos falando do quê? Porque o Brasil é muito diferente dos países que falam espanhol. Embora Portugal e Espanha estavam no mesmo lugar, na mesma península, com uma história muito semelhante, católicos, num período de guerra que durou mais de 600 anos, foi conhecido como a Reconquista, pela expulsão dos muçulmanos, pessoas muito intolerantes nesse momento, mas tendo sido tão parecidos e uma origem tão parecida na Europa, por que é que na América do Sul esses povos são tão diferentes? E não é só uma questão de linguagem. Por isso precisamos entender qual é a ancoragem cultural brasileira. O que o Brasil herdou de Portugal? O que herdou do Mediterrâneo? O que herdou da África? Porque isso que determina a forma como o brasileiro é. E, naturalmente, isso determina um estilo de gestão mais adequado a brasileiros do que a outras pessoas. Os brasileiros são negociadores. É uma herança portuguesa. Já as pessoas que falam espanhol são mais aristocráticas e beligerantes, que é fruto da sua história também. Então precisamos entender como é que isso impactou a forma de gerir e de liderar tanto dos brasileiros quanto das pessoas que falam espanhol. Isso aqui é extremamente importante, porque imagina que o Brasil, sendo um país de uma dimensão tão grande, tão importante economicamente, ele é tomado como base para muitas multinacionais administrarem regiões menores da América Latina a partir de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, às vezes de Porto Alegre, outras vezes de Belo Horizonte, mas menos. Então, se o brasileiro é como é, e é diferente do resto dos hispanos, será que vai ser eficaz ao administrar povos que não conhece? Ao administrar os outros hispanoparlantes como se fossem brasileiros, que é o mesmo erro que se comete quando os americanos administram brasileiros achando que fossem americanos. Gente, isso aqui é muito importante para a competitividade das nossas indústrias. E tendo analisado já as razões culturais, as raízes culturais dos americanos, dos brasileiros, dos hispânicos, e compreendido as diferenças, é necessário que a gente invista algum esforço em reconciliar essas diferenças, para poder entender melhor como podemos administrar brasileiros e outros em melhor sintonia com a sua cultura para serem mais produtivos e ainda compartilharmos o mesmo mundo. Eu acho que estas discussões são fascinantes, pelo menos para mim. Tem um lado intelectual, de curiosidade intelectual que é importante, mas tem um lado muito prático, que se você conseguir entender, vai conseguir aplicar estas técnicas de forma diferente e ser muito mais eficaz no seu trabalho. Esse é o meu convite, a se unir comigo numa série de episódios para discutir a melhor forma de administrar brasileiros e outros latino-americanos
para termos países onde as pessoas trabalhem com mais alegria e por isso com mais produtividade, e que comecemos então a encurtar a diferença que nos separa dos Estados Unidos. Muito obrigado.